Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo esse em que nós estamos colocando a nossa vida diante de Deus, dando o nosso melhor ao Senhor, colocando o nosso tempo à disposição de Deus, a nossa mente à disposição do Senhor, pensando nas coisas do alto, falando com Ele, clamando ao Senhor pelo nosso Brasil, clamando ao Senhor pelo povo do Brasil, clamando ao Senhor pelas pessoas que hoje sofrem por enfermidade, clamando ao Senhor pelas pessoas que estão com medo, colocando a nossa vida diante do Senhor. Por isso eu quero nessa noite com os irmãos pensarmos sobre no agir de Deus. Deus está agindo, irmãos, por isso nós que sabemos disso precisamos não desistir em crer, não desistir em confiar no Senhor. Então, não desista, persista, vivendo o sobrenatural de Deus. Deus é que faz, irmãos. A ação é do Senhor, nós só somos instrumento nas tuas mãos. Então não desista de crer, não desista de confiar. Saiba que Deus vai fazer através da sua oração, da sua fé, da sua dedicação ao Senhor. Então não desista. Vamos ler o texto da palavra do nosso Deus? Vamos refletir na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 25 ao verso 31. O apóstolo Paulo aí escrevendo essa epístola aí. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 25 ao verso 31, que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as loucas deste mundo, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. As que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Vamos orar? Amantíssimo Deus, te louvamos, ó Pai, nesta noite, neste domingo. E, ó Deus, agora depois de ler a Tua palavra e pedirmos, Senhor, fale conosco. Precisamos aqui, como igreja do Senhor, ouvir a Tua voz. Deus abençoe os teus filhos em casa agora, meditando na tua palavra. Fale conosco, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não desista, creia. Deus, Ele faz aquilo que o homem não consegue realmente entender. Aquilo que para o homem é loucura, sabe? Deus usa, Ele faz. E nós precisamos crer no Senhor. Então não desista. Persista vivendo o sobrenatural de Deus. E aí eu comecei a folhear a palavra do Senhor e vendo alguns acontecimentos, algumas coisas que nos mostram a veracidade desse texto. Aquilo que o homem não acredita, Deus faz o final que Ele já planejou. E nós precisamos crer, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E eu quero pensar com os irmãos iniciando aqui falando da ousadia de Paulo nesse texto, em afirmar isso para nós hoje. E a filha de Paulo é o exemplo, né? Tanto é que quanto mais Paulo vivia uma coisa adversa na sua vida, mais ele glorificava o nome de Deus. E quem via aquilo dizia: o que esse camarada está falando? O que esse camarada está fazendo? Em Atos capítulo 6, quando estava preso, ele glorificava o nome de Deus. Não é? Ali tem aquele terremoto, o cárcere se abre e o final é a conversão do carcereiro. E nós precisamos tirar o exemplo da nossa vida. Quando nós somos fiéis na leitura da palavra, quando estamos buscando a Deus em oração, devolvendo os dízimos, sabe, colocando nossa vida diante do Senhor. E aí mesmo assim, irmãos, vem as adversidades, vem as perseguições, vem os gigantes crescendo. Vamos murmurar, vamos falar: mas por quê, Senhor? Não estou te servindo. Não, irmãos. É para realmente entendermos que o Senhor está agindo. O Senhor confia em nós. O Senhor confia ali na nossa fé nele e confiança nele. Parece loucura. As pessoas não entendem. Alguns até dizem: é por isso que eu não vou na igreja, é por isso que eu não quero ser crente. Ser crente é sofrer. E não é, irmãos.
Precisamos colocar a nossa vida aí diante de Deus, né? Recorrendo sempre ao Senhor. Algumas passagens bíblicas aí, aplicando a nossa vida, nos mostra isso. Que parece que é loucura para o homem. O homem realmente não entende o que Deus está fazendo, mas no final já está pronto. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia, em Juízes capítulo 6, você se depara ali com um homem chamado Gideão. E Gideão, ele tem que ir para a guerra, e o Senhor chama ele para a guerra, e ele pergunta que arma que ele vai levar. Mas, Senhor, eu tenho que levar espada? Que arma eu levo? E o Senhor disse, você vai levar o vaso, você vai levar a oração, você vai levar a fé. E saiba, Gideão, eu sou contigo, homem valente. Então parece loucura, parece que é uma guerra já derrotada, uma guerra que não vai ter êxito nenhum, mas é o Senhor que está falando. Hoje, a nossa arma hoje é a oração. Nós estamos clamando, pedindo a Deus. Ah, mas oração não vale de nada, é preciso disso, daquilo outro. Não, é oração. Lembra do cego lá no tanque de Siloé? Quando Jesus pega o barro, a saliva e cura aquele cego. Em João capítulo 9. Parece loucura, irmãos. Mas é o Senhor que faz isso. Para os médicos ali tinha que ter, sabe, a medicina, tinha que ter ali os remédios necessários, mas para o Senhor não. Lembra das muralhas de Jericó? Tanto já falamos sobre ela. Da sapata que ela tinha, do tamanho que tinha aquela muralha, da fortaleza que era a muralha de Jericó. Caminha sobre ela 7 dias. Dê 7 voltas em 7 dias em volta da muralha. E depois vocês gritam junto, e toca a trombeta e ela vai cair. Josué vai. Parece loucura. Mas é o que Deus tinha dito. É o que o Senhor tinha preparado e o que aconteceu, a muralha caiu. Irmãos, não é diferente hoje. Parece coisa pequena que nós estamos fazendo, não, mas nós estamos clamando ao Senhor, ao Deus que pode. Portanto, irmãos, não desista. Persista crendo no sobrenatural de Deus, naquilo que o Senhor há de fazer. Entrega aí a sua vida ao Senhor, sua mordomia, sabe? Seja ali fiel a Deus na sua vida, aí colocando diante dele. Não fique se perguntando, né? Por que, Senhor? O Senhor deixou que acontecesse isso? A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Vamos crer. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós sabemos, irmãos, o quanto o Senhor quer fazer com tudo isso na vida do homem. Não na riqueza do homem, não nos bens que o homem possui, não no conhecimento do homem, mas na sua vida. O Senhor quer que o homem creia que Jesus é o Senhor da sua vida. Por isso a igreja está clamando, nós estamos clamando, irmãos, não só pela cura do vírus, do coronavírus, ou do Covid-19, mas da cura mais importante que é a alma de cada um. Porque quem morre de coronavírus sem Jesus, ele vai para a condenação eterna. Quem morre sem coronavírus, sem Jesus, é uma condenação. Quem morre com coronavírus sem Jesus também vai para a condenação eterna. Então a questão não é o vírus, a questão é conhecer Jesus como Senhor e Salvador ou não conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Com vírus ou sem vírus, todo ser humano vai morrer. Não é verdade? Olhando para a palavra de Deus e trazendo isso como verdade para a nossa vida, quando, por exemplo, o pecado chega na humanidade, nós conhecemos a história, Deus ele procura a solução para o pecado. E como é que o Senhor, o nosso Deus, ele vai exterminando o pecado? Usando o servo dele, aquele que crê nele. Deus então ele vê toda aquela humanidade cometendo pecado e só pensando em pecar. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6 que tudo que o homem fazia era ruim, era mal, desagradava ao Senhor. Mas Deus olha e vê Noé. Deus colocou nas mãos de Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 9, esta responsabilidade. E hoje, irmãos, a responsabilidade é nossa, de crer, de confiar. O texto vai dizer, Gênesis 6, 9, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus.
O nosso Deus, irmãos, Ele combate o pecado com a minha vida, com a sua vida, com a nossa fé, com a nossa confiança nele, com o nosso desejo de buscar a Ele. Mas para o mundo isso é loucura. Loucura de Deus. Ou seja, isso não existe. Confiar em uma grande obra a um homem pobre, a um homem humilde, um homem já com a idade avançada como Noé, era realmente loucura. E realmente era uma grande obra, não é? Nós sabemos que construir uma arca como Noé construiu era uma grande obra. E muitos não acreditavam porque Noé já anunciava o dilúvio quando estava construindo a arca. A arca que tinha seus 134 metros de comprimento, no cálculo aí um campo e meio de futebol. A arca que tinha 3 andares aí de altura e medindo hoje uma altura de um prédio de 4 andares. A arca que tinha 23 metros de largura. Então, pensando no tamanho, para nós entendermos a grande obra que Deus confiava àquele homem. E Deus fala com Noé. Deu a planta para ele. Deus fala conosco hoje, nos dá essa planta, irmãos. Só Jesus pode salvar o Brasil. E Jesus está em você, está em mim. E nós precisamos levar isso às pessoas. Nós precisamos clamar, sabe, pela atuação de Deus, pela intervenção de Deus nesse mundo que nós vivemos. Veja que para o homem isso é loucura. Por isso vamos dizer, não, mas não é isso, sabe? Vocês não vão conseguir, não é desta forma. Eu confio na inteligência, eu confio na ciência, eu confio no que o outro diz, eu confio no que está acontecendo lá. Nós sabemos que a solução está em Jesus. Não é quando foi chamado por Deus para esta missão, sabemos que a Bíblia nos aponta, ele já tinha aproximadamente 500 anos. Quando nasce seu primeiro filho, ele já tinha 500 anos de idade. E quando a arca terminou, nós já estávamos com seus 600 anos. Um homem velho, com tamanha responsabilidade. É loucura, irmãos, mas é o Senhor que faz isso. E o resultado é dele. O dilúvio foi a primeira chuva, irmãos. Outra loucura aqui. Que caiu sobre a face da terra, imagina isso. Até então a terra era irrigada pelo orvalho do vapor. Ou seja, o vapor vinha, subia a terra e regava toda a superfície do solo. Está lá registrado em Gênesis capítulo 2, do verso 5 ao verso 6. Talvez por isso a mensagem de 120 anos e a povo não acreditava. Como vai chover? Para inundar, se eu nunca vi chover. Noé pregava aquela loucura naquela época, aquele tema que as pessoas realmente não entendiam. Mas era o Senhor que havia dito: pregue que vai chover e vai inundar a terra. E quem não crê e entrar na arca vai morrer. Mas Noé teve fé no que Deus havia falado com ele. Deus tem falado comigo. Deus tem falado contigo. Nós precisamos crer no que o Senhor está falando, no que o Senhor está dizendo nesse tempo. Mesmo as pessoas não crendo, criticando, nós precisamos crer. Hoje a arca para o mundo é um fato, né? Mesmo assim as pessoas não creem. Hoje as pessoas sabem que existiu a arca. A imagem do satélite lá no Monte Ararat prova isso, né? E as pessoas vão fotografando pelo satélite, vendo a dimensão da arca nesses 134 metros, né? E vão realmente comparando com a Bíblia e vendo que tudo era verdade. E o Senhor que guiou, o Senhor que levou, o leme era o Senhor. O tamanho da igreja que entrou na arca, nós sabemos que foi a mulher, os filhos e as esposas dos filhos. Quantas pessoas deixaram o Senhor de crer no Senhor? E quantos hoje, irmão? Nossa maior preocupação, quantos hoje estão com medo, sabe, de morrer porque não conhece a vida que é Jesus? Quem tem medo de morrer é porque não conhece Jesus. Quem tem medo de perder a sua vida é porque não conhece Jesus. Nós que conhecemos Jesus, irmãos, não temos medo de morrer, porque sabemos que vamos viver na presença de Deus. Sabemos que a nossa vida pertence a Ele. Claro que nós, como servos de Deus, vamos cuidar do nosso corpo. E aí vamos nos precaver. Vamos usar o álcool em gel, vamos estar
em nossas casas, sabe? Vamos estar fazendo as higienes, vamos estar tratando, obedecendo, mas nós sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós sabemos disso. Noé pregava os 120 anos e o povo não acreditava. E não é só Noé. O profeta Jeremias, com ele não foi diferente. Por isso, Jeremias depois chora, depois se lamenta, né? Pelo povo não acreditar. Não foi diferente com alguns missionários, por exemplo, Hudson Taylor na China, quando pregava e o povo não acreditava. Ele dizia assim: eu estou aqui 40 anos nesse povo, o povo não acredita, mas o sol não se põe nesse lugar sem que me veja de joelho, crendo na atuação do Senhor. Deus então fechou a porta daquela arca. Não é isso, a família estava lá dentro. Mas nós sabemos, irmãos, quando a pessoa se encontra com Jesus ou aceita Jesus, ela não consegue mais deixar Jesus, porque Jesus é a solução da sua vida. E quem queria sair daquela arca não podia sair mais, e quem podia não queria, porque aí ia perder a sua vida. É isso que acontece. Por isso a igreja não desiste hoje, por isso a igreja crê hoje, por isso a igreja entende que o Senhor há de salvar como está salvando vidas. Pessoas estão se rendendo aos pés de Jesus, pessoas estão crendo que realmente a sua vida pertence ao Jesus, ao Senhor Jesus. A loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria dos homens. Noé conseguiu. Conseguiu porque Deus já havia falado. Nós vamos conseguir porque Deus já prometeu. A vitória é nossa. Nós somos mais do que vencedores, irmãos. Mais do que vencedores. Parecia que aquela arca não ia conseguir, mas conseguiu. Aqui no mundo tantas coisas grandes, né? Que parece que, poxa, é igual o Titanic que nem Deus afunda e não consegue chegar ao seu destino. Mas a arca chegou. Porque o Senhor havia prometido. O final do homem sem Jesus, irmãos, é o inferno. Nós estávamos antes no fundo do poço, né, sem Jesus. Mas o Senhor nos resgatou. E hoje nós temos o voto de confiança de Deus. É Ele, é nós é que somos o instrumento dele aqui na terra. É em nós que o Senhor nos dá a responsabilidade de realmente colocarmos a nossa vida diante dele. Então, se observar uma outra coisa que parece loucura de Deus, é o plano de salvação. O final era morrer na cruz do Calvário, onde tudo que parecia estar perdido, mas foi justamente o contrário. É ali que estava a vitória. É na cruz que está a nossa salvação, porque o Senhor venceu a morte, porque no plano estava dizendo que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz isso. Jesus então vai caminhando para a morte, mas com a promessa de ressuscitar ao terceiro dia. E assim Jesus fez. Parece loucura, irmãos. Um grande gigante se levanta, falamos até pela manhã. Um grande gigante se levanta. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias, veja o 40 aí de novo, zombando do povo de Deus. Então Deus aqui comete uma outra loucura, envia um jovem chamado Davi para enfrentar aquele gigante. Se fôssemos fazer uma pequena analogia aqui, sabe, e deixasse o homem escolher, ia escolher o mais forte, o mais alto, o que tinha mais costume com ali, lutas. Mas não é assim que o Senhor vê. Não é assim que o Senhor escolhe. Aqueles homens acostumados a lutar com leões naquela época, lá no Coliseu de Roma. Aconteceu que os homens acostumam, e acontece que os homens acostumam a procurar, sabe, Deus, mas Deus procura aquelas pessoas que o adoram em espírito e em verdade, e esse que adorava a Deus em espírito e em verdade era Davi. Precisamos adorar o Senhor, irmãos. O Senhor nos escolhe nesse tempo para clamarmos a Ele, para colocarmos a nossa vida diante dEle. Talvez Samuel tenha pensado ali, Senhor, mas esse jovem, Senhor, o Senhor não tem misericórdia desse jovem, Senhor. Ele é o filho mais moço.
Senhor, irmãos, a loucura do Senhor é mais sábia do que a sabedoria dos homens. É o Senhor que diz. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, 24, que os soldados de Israel se escondiam com medo de Golias. Então entendemos aí o tamanho daquele gigante. A afronta que ele era do povo de Israel. Mas a força de Davi era sobrenatural. A força de Davi, irmãos, era o joelho, a oração, a intimidade, a fé. E essa é a nossa força. A nossa força é crer, é confiar no Senhor. É dizer, Senhor, abençoe o Brasil. Abençoe, Senhor Deus, os governantes. Abençoe, Senhor Deus, os enfermos. Abençoe os que estão nos hospitais. Abençoe os médicos. Supra a necessidade, Senhor Deus. Extermine esse vírus, ó Pai. Dê saúde às pessoas. Essa é a nossa força. Que quem faz é o Senhor. Não adianta o homem tentar usar a sua força que não pode nada. O jovem Davi vence o gigante Golias com 3 metros e 23 centímetros, todo armado, todo equipado, com e apenas Davi com um cajado, um alforje de pastor. Davi disse, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor Jesus dos exércitos, em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Palavra de Davi. Não desista, irmãos. Persista, crendo no sobrenatural de Deus. Para concluir a nossa meditação nesta noite aqui. Parece loucura, mas é assim que Deus faz. Esse vídeo veio por permissão de Deus, para te deixar mais forte. Para que você veja o poder, a graça do Senhor se manifestar na sua vida e através da sua vida, na vida das outras pessoas. Portanto, não desista, persista, vivendo o sobrenatural de Deus. Nesse desafio, desse gigante, colocamos aí diante de Deus. Faça isso. Coloque a sua vida diante do Senhor. Entenda que o Senhor vive em você através de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Habita na sua vida. Nós estamos dentro da arca. O Senhor é que conduz a nossa vida. Ele é o nosso caminho. Ele nos dá a direção. Então vamos, irmãos, em rumo à vitória, assim como Noé foi. Em rumo à vitória, assim como Davi foi. Vamos caminhar, irmãos, crendo no poder de Deus. Assim como Gideão foi. Vamos fazer isso. Que o Senhor nos abençoe. E que possamos, nesse tempo em que estamos em casa, não desistir, sabendo que a vitória é nossa. A maior força na face da terra, onde eu disse isso no monte, é a igreja do Senhor. E a igreja hoje, como Moisés subiu o monte Sinai lá, ela sobe para ver a glória de Deus. Estamos em casa para ver a glória de Deus. Estamos em casa para sair depois com o rosto resplandecendo, dizendo, a igreja é mais do que vencedora. Que o Senhor nos abençoe. Enriqueça a nossa vida de fé e de esperança. Eu quero orar pela sua vida, pedindo que Deus acrescente fé e possamos nos fortalecer diante do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, nós te louvamos. Nós agradecemos ao Senhor nesta noite. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. É a garantia que temos na Tua palavra, Senhor Deus. Então nós rogamos ao Senhor, acrescenta-nos fé a cada dia. Possamos a cada dia crer e crer mais no Senhor, independente das notícias ruins, ó Pai. Sabemos que a vitória está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, abençoe. Tome o Brasil em Tuas mãos, ó Pai. Tome, Senhor Deus, cada um que está enfermo nos hospitais. Abençoa, Senhor Deus. E eu rogo ainda, Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que a comunhão, as consolações, o discernimento repouse sobre cada um de nós, nos nossos lares, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.